Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Estamos na edição 93, a última antes das férias do verão. E o verão é uma boa altura para escutar aquele episódio que ficou guardado para um tempo mais calmo, sem a correria do dia-a-dia. Todos os episódios estão em perguntasimples.com, estão também no RTP Play e nas plataformas mais populares. Em todas elas, por exemplo, a Apple Podcast, a Spotify, a Google. Vocês escolhem. Se não estiver na vossa aplicação favorita, digam-me que eu trato de resolver isso. Entretanto, partilhem nas redes sociais e subscrevam gratuitamente. Este é um episódio especial e muito diferente de todos os outros. É uma conversa sobre podcasts que rapidamente descamba para uma conversa mais aberta e alargada sobre comunicação. Esta edição é sobre podcasts, sobre como fazer podcasts, como pensar e realizar um podcast pessoal e intransmissível. Para quem está mais longe deste universo dos podcasts, do que estamos a falar é de uma espécie de programa de rádio com algumas e importantes diferenças e que está disponível para ser ouvido em qualquer lugar e a qualquer hora. Está na internet e cada ouvinte pode escolher onde e como ouvir. É essa a diferença fundamental e mais importante em relação à telefonia. Um podcast é igualmente um conteúdo de nicho. Normalmente fala de um tema que vai agregando mais pessoas para essa comunidade, tenha ela o tamanho que tiver. E há podcasts sobre tudo e mais alguma coisa. Quem gosta do tema, fica para ouvir, comenta e partilha. Ora, precisamente para falar de podcasts e em particular da minha experiência neste tipo de formato, fui convidado para uma partilha com estudantes finalistas da Escola de Comunicação Social de Lisboa. Os sortudos têm como professor um dos meus mestres da telefonia, Francisco Sena Santos. E por isso foi um duplo prazer esta partilha, este diálogo com alguns dos mais talentosos jovens jornalistas que agora chegam ao mercado. E posso dizer-vos que é gente com talento, curiosidade e generosidade. Vamos a isso? Vivam! Bom dia! Este Viva Bom Dia foi uma coisa que eu herdei do Sena, Francisco Sena Santos, porque mais ou menos quando eu tinha a vossa idade eu fui catrapiscado pela telefonia, neste caso pela rádio pública, na minha primeira experiência profissional a fazer rádio. Tenho saudades da rádio, claro que tenho saudades da rádio. A rádio tem uma magia muito grande, que é esta ideia de falar ao ouvido das pessoas. E falar ao ouvido das pessoas é uma coisa mágica, que é... enquanto que nós, quando estamos a escrever um texto e alguém lê o texto e interpreta o texto, ou quando nós estamos a fazer televisão e alguém nos está a ver no ecrã... há sempre uma distância, não é? Quando lemos um texto, alguém que nos interpreta o texto, quando nós vemos alguma coisa na televisão, essa coisa é fria. Normalmente na rádio, e neste caso, por maioria de razão, num podcast, há uma magia. Nós falamos ao ouvido das pessoas. E podemos começar por aqui. Já agora apresento-vos, nós estamos a gravar esta edição ao vivo, não em direto, mas ao vivo, para as pessoas que acompanham o Pergunta Simples, e a razão desta gravação é não é uma aula, vamos chamar-lhe uma conversa sobre podcasts. Esta coisa de falar ao ouvido é uma coisa que nós, quando vamos para a rádio, aprendemos muito, muito depressa, que é, por exemplo, no programa da manhã da rádio, ter que ligar a alguém às 6 da manhã. Sim, é verdade, a gente ligava a pessoas às 6 da manhã, ainda no tempo dos telefones fixos, porque ainda não havia, na altura, telemóveis. Depois vieram os telemóveis. Mas pensem o seguinte, nós acordamos alguém às 6 da manhã e dizemos: olá, bom dia, estou a ligar da rádio pública, da rádio A, B ou C, tenho aqui uma notícia que gostava de confirmar. Vocês estão a falar ao ouvido daquela pessoa. E isto é uma coisa que as pessoas habitualmente estão habituadas. E, portanto, não é uma coisa estranha. Nós ligamos e dizemos: olá, eu sou a pessoa X, e então a pessoa está com o seu telefone encostado à sua orelha a fazer uma coisa que faz todos os dias, que é ouvir vozes, normalmente pessoas que conhece, se não for o telemarketing, mas normalmente pessoas que conhece, a dizer: olá, eu gostava de saber isto, ou gostava de saber aquilo. E, portanto, essa ideia de falar ao ouvido das pessoas é uma das coisas mais interessantes que nós temos quando fazemos, por exemplo, um podcast como é esse.
Bom, então, começando um bocadinho a falar sobre podcasts e a ideia é um bocadinho partilhar alguma da minha experiência sobre aquilo que é fazer um podcast. Já agora o meu background, eu durante 19 anos, como já vos tinha dito, trabalhei como jornalista da Rádio Pública, fazia habitualmente os assuntos de saúde, era o meu assunto do coração, mas na realidade, e antes da rádio profissional e antes de passar no Senjor, que é uma escola muito interessante, como é que é a Escola de Comunicação Social, antes disso eu tive a sorte e a oportunidade de trabalhar numa coisa chamada Rádios Pirata. Uma coisa que apareceu antes agora das rádios locais, as rádios pirata, e as rádios pirata deram a um conjunto de pessoas a oportunidade de conseguir experimentar esta coisa de fazer a rádio. Na vossa geração, vocês têm uma sorte ainda maior. É que podem fazer a vossa própria rádio pirata. Porque, quer dizer, o que acontecia antigamente é que para se fazer um conteúdo, seja ele qual fosse, nós precisávamos de ir a um sítio onde havia microfones, onde havia um emissor, normalmente no topo lá de uma montanha, onde havia equipamento difícil e caro, e muito caro, e hoje as coisas são muito mais fáceis de fazer. E, portanto, essa experiência de rádio local permitiu experimentar coisas. Eu acho que o podcast é agora a nova forma, a nova fórmula de poderem experimentar, fazer um determinado conteúdo e criar uma audiência. Já agora, a propósito da audiência, e eu quero falar um bocadinho sobre a criação da audiência, a diferença primordial e inicial logo de um podcast em relação a uma rádio clássica é que uma rádio clássica tem uma audiência já constituída. O que é que isto quer dizer? Eu não sei se algum de vós tem experiência já de rádio profissional ou se vão ter. O Ruben já tem. O Ruben já tem, então o Ruben pode falar. Então, quando o Ruben, onde é que estás a experimentar? Na TSF. Então, escolheste logo uma grande telefonia para trabalhar. Ruben, junta-te lá, aqui à nossa conversa, que assim consigo. Esse microfone, estes vossos microfones, viva! Ruben, como é que é essa experiência, o primeiro dia em que tu disseste: olá, bom dia, senhores ouvintes, estou aqui. Como é que foi essa experiência? Acho que já tive várias primeiras vezes, digamos assim, todas elas guardam um carinho especial. Lembro-me da minha primeira vez em estúdio, lembro-me da minha primeira vez em direto fora de estúdio, lembro-me da minha primeira reportagem, lembro-me da minha primeira peça. Portanto, não sei sobre que primeira vez é que quer que eu fale exatamente. Logo a primeira vez, o primeiro dia em que te disseram: ok, tens aqui o teu microfone, estão ali os ouvintes, neste caso da TSF, e tu agora tens que dizer olá às pessoas. Eu acho que a primeiríssima vez em que eu senti aquela adrenalina do imprevisto e do direto foi poucos dias depois do Natal. Tinha morrido Desmond Tutu e eu estava a trabalhar, foi uma manhã. Lembro-me que nós recebemos a notícia na redação por volta das 7 da manhã e eu lembro-me que fui chatear, digamos assim, Ramos Horta, que é hoje em dia presidente de Timor-Leste, e que já tinha sido na altura, e que tinha sido alguém que tinha muito a dizer sobre Desmond Tutu, obviamente, porque Desmond Tutu teve um papel também muito importante na libertação de Timor, e foi uma das memórias que eu guardo, de ir logo chatear Ramos Horta, um bocadinho à semelhança do que estava a dizer bem cedo. Tive essa experiência e depois então, ao longo da manhã, em antena, fui recordando um bocadinho o percurso de Desmond Tutu também, e das memórias, daquilo que as pessoas também tiveram a oportunidade de privar com Desmond Tutu, foram também recordando. Portanto, foi tal, digamos assim, aquela primeira experiência de hora a hora de entrar no estúdio e de pela primeira vez entrar em direto ao microfone da TSF, neste caso. Então vamos fixar esta tua experiência.
o que é que acontece aqui de diferente de um podcast? É que quando o Ruben abriu o microfone e disse: olá, eu vou entrevistar o Ramos Horta, ou neste caso, olá, senhores ouvintes, eu acabei de entrevistar Ramos Horta, a diferença é que a audiência já existia. Isto é, há um conjunto de pessoas que já lá estavam para ouvir o Ruben. Ou para ouvir uma coisa antes ou uma coisa depois. No podcast não existe essa audiência. O podcast está num sítio qualquer, vocês começam a fazer o podcast e a primeira pergunta é: estou a falar para quem? E a resposta verdadeira no início é: para ninguém. Esse público tem que ser criado. Vocês têm que inventar um público. E eu quero falar um bocadinho sobre essa ideia de criar um público, porque a ideia de criar um público é em si mesmo muito interessante, porque o público de podcast, o público da TSF é um público que nós conhecemos. Também foi criado já agora, mas o público da TSF nós conhecemos, não é? Classes A e B, ávidas de informação, querem conhecer o que é que está a acontecer, mas se nós colocamos lá um conteúdo que é a última notícia, ou se nós colocamos lá um conteúdo de humor, o público vai genericamente manter-se. Claro, ele vai flutuando ao longo do tempo, mas vai conduzindo, vai fazendo coisas e vai conseguindo ouvir. No caso do podcast, isso não é verdade, porque esse público tem que ser criado. A segunda regra de um público de podcast é que um público de podcast é um público, normalmente um público de nicho. Interessa-se muito por um determinado tópico, mas não lhe interessa nada sobre outro. Eu estou muito interessado num tópico sobre dietas, que está agora a chegar o verão. Então eu quero saber tudo sobre dietas. Eu ouço. Se eu não quiser saber nada de dietas, eu não ouço nada. Eu gosto muito de ouvir um humorista qualquer. Então eu vou ouvir este humorista, mas não vou ouvir aquele. Há uma outra dimensão também interessante nos podcasts, que é, eu não sei como é que vocês são como ouvintes de podcasts, se vocês são assim muito disciplinados ou se são como eu profundamente indisciplinados, que é o público, o ouvinte do podcast não é fiel. E, portanto, diz assim: eu gosto de ouvir o Pergunta Simples, mas eu não ouço todos os episódios do Pergunta Simples. Eu ouço o episódio A com esta pessoa, mas não ouço o B com aquela pessoa. Ou eu começo a ouvir o episódio A com uma determinada pessoa e depois fico aborrecido e enfastiado e desligo e vou-me embora. Ou acho que é muito interessante e então vou ficar lá para ouvir até ao fim. Portanto, é um público muito flutuante, muito pouco fiel, que tem um buffet. No fundo tem um buffet e vai podendo escolher. Bom, vamos às dicas práticas para vos dar uma ideia. Normalmente, e aliás estávamos a falar um bocadinho sobre isso antes de começarmos a gravar, quando nós produzimos um conteúdo qualquer, seja ele qual for o conteúdo, nós pensamos antes de produzir e não produzimos antes de pensar. Eu sei que os tempos de hoje em dia são muito tempos de vamos lá experimentar para ver como é que corre e se correr mal eu faço de novo. E o meu desafio para todos vós, camaradas jornalistas, portanto, vocês a partir desta semana são jornalistas, portanto, deixam de ser alunos e passam a ser jornalistas, é a pensar um bocadinho qual é o conteúdo que vão produzir. Vamos pensar num podcast. Uma das coisas que eu aconselho sempre as pessoas a fazer é a descrição das 10 palavras. Então, qual é a descrição das 10 palavras? É, quando pensarem no vosso podcast, quais são as 10 palavras que descrevem o vosso podcast? Pode ser o título, pode ser o mantra do podcast. E este exercício, devo avisar-vos, é um exercício difícil. É difícil fazer um exercício em que em 10 palavras
se consegue definir o vosso conteúdo, o vosso podcast. Porquê? Porque a notícia é o vosso podcast. Depois tem que ser fiel a essa vossa descrição, porque senão não adianta nada. E então, quando as pessoas ligarem o podcast, se vocês não sabem o que é que vão fazer, como é que os ouvintes vão saber o que é que vão ouvir, o que é que não vão ouvir? No caso do Pergunta Simples, a ideia do Pergunta Simples, desde o início, foi: eu quero fazer um podcast sobre comunicação. Mas fazer um podcast sobre comunicação é uma coisa gigantesca, certo? Comunicação, quer dizer, isto é quase... Vou falar sobre a Bíblia, quer dizer, nunca mais conseguimos parar aqui. Então, para afinar um bocadinho este propósito, a ideia é: quero fazer um podcast sobre o dilema da comunicação. Nós, quando vamos comunicar, temos dilemas. Faço assim ou faço assado? Posso dizer mais ou tenho que ser mais conservador? Por exemplo, se ali o Ruben quiser fazer um podcast sobre um tema qualquer, livre à sua escolha, é mais livre de o fazer do que se estiver a falar para o público da TSF. E isto aqui é uma diferença entre estar a fazer uma coisa ou estar a fazer outra. E, portanto, a definição dessas 10 palavras é um bom início de conversa, que é pensar antes de fazer. E pensar... vocês são jornalistas, os jornalistas pensam de forma editorial. O que quer dizer escolher de que é que se fala e escolher o que é que vai para o lixo. É um processo anterior ao processo de produção de comunicação. Segunda coisa que vos pode dar jeito na criação do vosso podcast: desenhar um círculo. Uma espécie de círculo virtuoso com 4 pontos cardinais. Perguntas para vocês poderem responder. E as perguntas são 4. Portanto, 4 pontos aqui no vosso círculo referencial. A primeira questão que vocês podem responder é o eu, ou o tu, neste caso. Que é: quem é que vocês são? E quem é que vocês são não é... olá, eu nasci... Também pode ser: eu nasci em Braga, estou na Escola de Comunicação Social. Ótimo, excelente. Mas quem é que são vocês enquanto podcasters? Quem são? Qual é o papel, qual é a persona que vocês vão assumir nesta função de podcasters? A segunda é mais importante do que a primeira, que é: quem é que são eles, as pessoas que estão a ouvir? Quem é que são os ouvintes? Como é que a gente imagina os ouvintes? Quem é que eles são? É o segundo ponto. O terceiro, que é provavelmente aquele por onde vocês começariam, é: o que é que eu tenho para dizer? Quando vocês vão montar uma peça sobre uma coisa qualquer, quando vocês vão contar uma história qualquer, o que é que vocês vão contar às pessoas? E o quarto ponto deste círculo é: o que é que vocês esperam que aconteça? Eu já sei quem sou, eu já sei quem são os meus ouvintes, eu já sei o que é que lhes vou contar. O que é que esperam que os vossos ouvintes sintam, pensem ou façam? Isto é, que eles se sintam mais informados sobre uma determinada coisa, que eles se sintam divertidos, ou que eles tenham uma ação qualquer, que eles façam qualquer coisa, não é? Porque uma das coisas relevantes em qualquer produto de comunicação é que se possa ativar uma comunidade. E as comunidades, quer dizer, nós podemos ter uma comunidade que é a mais deprimente comunidade em Portugal, que são as reuniões de condomínio, que é um conjunto de pessoas que têm grande interesse naquilo que estão a falar, mas a primeira coisa que tentam fazer sempre é baldar-se às reuniões de condomínio, não é?
Portanto, temos um problema nesta comunidade. O tema é importante, que é a vida das pessoas, mas depois as pessoas não querem participar. E, portanto, na realidade não temos uma comunidade. O que é que nós queremos que as várias pessoas sintam quando estamos a fazer isto? Bom, ok. Então, não sei se vamos poder... Quero ouvir-vos. Quero voluntários. Já temos aqui uma voluntária. Bem-vinda. Tem o microfone, tem os auscultadores. Bem-vinda. Eu não posso estar aqui a falar sempre 2 horas. Não pode ser. Quem és tu? Eu chamo-me Natasha. Ok. Olá, Natasha. Sou aluna de jornalismo, estou no 3º ano. Não. Eu acho que disseram-me que são todos jornalistas a partir de agora. Ok. É? Sabia dessa informação. Não sabia dessa informação, então não é? Então, Natasha, conta-me tudo. O que é que a Natasha, que agora é aluna de comunicação, quando sair daqui, agora nesta porta, e quiser contar alguma coisa a alguém, de que é que quer e gosta de falar? Eu gosto muito de falar de cultura. De cultura. Muito bem. Então, vamos pensar em cultura. O que é a cultura? Vamos começar aqui a fazer um funil, não é? Quer dizer, cultura é uma coisa muito grande, música, teatro, enfim, cultura. Muito bem. Mais arte. Arte. Então, qual arte? Principalmente a arte do espetáculo. Muito bem, vamos fazer arte de espetáculo. Então, e agora pensando, eu agora estive aqui a falar um bocadinho sobre o que é o círculo virtuoso de como é que se pode construir um podcast. Quem é que somos nós já sabemos quem é a Natasha, já sabemos de que é que quer falar. Quem é o público? Quem é que pode ser o público? Quem é que pode ser o teu público? O meu público, não sei, presumo que talvez tenha de gostar de arte, ou talvez não e seja surpreendido, mas depende da disponibilidade que a pessoa tenha. E então o que é que tu queres que esse público faça? O que é que esses teus ouvintes... E eu já vou falar um bocadinho sobre como é que nós podemos construir a nossa ideia de público, que é uma coisa relevante quando nós estamos a falar para alguém. Quando nós conseguimos pensar sobre quem é essa pessoa, nós conseguimos melhorar o nosso processo de comunicação. O que é que tu queres que esse público... como é que tu queres que esse público se comporte? Faça alguma coisa, vá ver espetáculos, discuta as questões da arte. Sim, não tem necessariamente que ir ver espetáculos, não é? Eu acho que é um bocadinho mais saber apreciar espetáculos e isso... Eu acho que para isso as pessoas têm de estar disponíveis, se calhar, a verem coisas que não estão habituados. Ou seja, eu acho que o que eu gostaria que o meu público tivesse era disponibilidade. Portanto, que estivesse lá. Sim. Mesmo que tu estivesse a dizer uma coisa muito aborrecida, muito cansativa, muito eu não posso lenta. esperar isso, não é? Então, lá está. Então temos que lhes oferecer aos públicos um conteúdo. Sim. E um conteúdo bom. Então, exercício para todos, para pensarmos um bocadinho sobre a ideia do ouvinte ideal. Que é importante todos pensarmos, quando vamos produzir qualquer conteúdo, seja um podcast, seja outro qualquer, quem é que é o ouvinte ideal? E pensar nele concretamente. É um homem? É uma mulher? É mais novo? É mais velho? Quem é esse... O ouvinte do podcast da cultura seria quê? Seria um homem barbudo com ar vetusto que lê Dostoiévski? Seria o jovem que acabou de chegar do Rock in Rio? Ou como nós fazemos habitualmente, que é eu quero os públicos todos, não é? E agora pensem, como é que se consegue formatar um conteúdo que ao mesmo tempo responde ao avô super culto que gosta de ir ao São Carlos escutar a ópera e ler Dostoiévski ao pequeno almoço, e ao mesmo tempo um jovem que chegou do Rock in Rio às 2 da manhã e que agora quer saber coisas. Veem como a diferença do público pode atrair uns ou não querer saber dos outros, não só em termos de conteúdo, mas também em relação àquilo que nós lhes podemos oferecer. Portanto, pensar
especificamente num determinado público-alvo, é, como é evidente, uma coisa muito relevante, porque senão vocês não vão acertar no vosso público-alvo, logo não se vai conseguir fazer uma comunidade, e isso é importante. Quando nós estamos a falar de podcasts, e eu não sei se vocês acompanham habitualmente, agora já há menos esse frenesim, mas volta e meia, em particular entre a rádio comercial e a RFM. Uau, somos a primeira rádio do país, e a outra também, não, somos nós. Ou as televisões também faziam um bocadinho isso, não é? Quer dizer, particularmente as televisões comerciais. No caso dos podcasts, os modos de medir as audiências são muito mauzinhos. E, portanto, é difícil medir uma audiência. É possível ter algumas ideias sobre audiências, mas é difícil medir uma audiência. Há várias razões para isto. A primeira razão para isto é que existem múltiplas plataformas. Nós podemos ouvir o podcast no Spotify, na Apple ou numa outra qualquer aplicação que vocês prefiram. E, ao mesmo tempo, eu posso ouvir um bocadinho agora no carro através do meu telefone, mas também posso chegar em casa e ouvir no computador e, portanto, como é que nós sabemos quem é que é o ouvinte? Nós não fazemos um login, portanto, estamos sempre a ouvir as coisas. E, portanto, medir as audiências é difícil, elas são pouco fiáveis, mas há umas coisas que nós podemos seguir. Por exemplo, quantas pessoas em média é que estão a escutar o episódio? Nós conseguimos, nas estatísticas do podcast, geralmente ter essa ideia. Qual é o tempo médio de escuta? Bom, se vocês tiverem um episódio de 20 minutos e os vossos ouvintes ficarem 18 minutos em média a escutar o vosso podcast, isto é espetacular. Se for 3 minutos, eu acho que vocês têm um problema, não é? Nós temos um problema que é até conseguimos atrair ouvintes, os ouvintes até ligam o nosso canal, mas depois não ouvem e, portanto, nós temos um problema de fidelização da escuta, não é? E eu já vou falar um bocadinho sobre quanto tempo é que um episódio pode ter para o bem e para o mal. Número de subscritores é um bom critério. Eu não sei se vocês, por exemplo, têm o hábito de subscrever um determinado podcast para ouvir ou simplesmente ouvem sem subscrever. E se não subscreverem o podcast, como é que eu sei que vocês são ouvintes ou não são ouvintes? A variação média do subscritor é um critério também interessante sobre quem é que está a ouvir ou quem é que não está. E já agora, alguém também pode subscrever um podcast, acho que todos já fizemos isso, e depois nunca mais ouvimos aquele podcast. Subscrevemos porque achamos que um determinado episódio é um episódio até relativamente interessante, mas depois deixamos de o ouvir e, portanto, esse subscritor conta muito pouco. O mais importante de tudo, em qualquer audiência, é a sua fidelidade àquilo que é o nosso produto. E uma das coisas interessantes na fidelidade é cuidar muito bem daqueles que comentam, que ouvem, que respondem, o que partilham o nosso podcast. Normalmente são franjas pequenas de pessoas, mas são militantes. E esses militantes devem ser estimados. Devem responder aos comentários, às perguntas, receber todas no fundo, aquilo que é o feedback desta comunidade é, obviamente, uma coisa importante para vocês. Bom, onde é que a gente pode gravar? Presencial ou virtual? Bom, quero ouvir-vos. Quem é que está aí na bancada central que não quer falar comigo e que tem a experiência já de gravar conteúdos de duas maneiras? Da maneira presencial, como estamos agora aqui a fazer, e da maneira virtual. Quem é que já gravou de forma virtual? Quero-te perto do microfone, que senão ninguém te consegue ouvir. Vamos embora, roda ao palco. Vamos fazer aqui uma coisa. Quem és tu, em primeiro lugar? Acho que esses aos todos não estão ligados, mas se calhar funciona. Experimenta. Vê se esses estiverem ligados e te conseguires ouvir. Consigo, sim. Ok, perfeito. Sou o Miguel Gato. Olá, Miguel. Olá.
Conta-me a tua experiência. Tu gravas, já gravaste ao vivo, seguramente, com um microfone, com a pessoa ali à tua frente e à distância. Sim, eu já tenho aqui alguma experiência na ESC FM e sinto que é muito mais benéfico quando nós temos uma presença que não seja virtual, precisamente pelo facto de até a própria interrupção é mais natural do que se estivermos à espera, por exemplo, de fazer um podcast online e a pessoa está ali, será que eu interrompo, será que não interrompo, porque depois há sempre aqueles silêncios estranhos quando estamos online, porque a net pode falhar ou... Sinto que a interrupção não é tão natural quando queremos dizer a nossa opinião. Portanto, a conversa é mais difícil. É mais difícil, sim. E portanto, a ESC FM é a rádio daqui da escola, sim, onde vocês podem ter uma experiência. Essa tua experiência é uma experiência em debate, é uma experiência em entrevista, como é que é? É mais em debate, sim. Já moderei debates, já também fiz comentário. E portanto já passei pelos dois papéis e atualmente aquilo que eu faço online é as lives do Bola na Rede, que é um órgão de comunicação social, e eu sinto precisamente que se fosse, claro que em termos logísticos é muito mais fácil fazer algo que seja virtual, porque é só ligar o computador e estamos lá todos, e é mais difícil reunir 4 pessoas num estúdio à determinada hora, porque as pessoas têm coisas para fazer. Mas eu sinto que nesse aspecto, claro que eu prefiro sempre o presencial ao virtual. Muito bem, o que é que tem o presencial? Vamos pensar um bocadinho sobre o que é que tem o presencial. Em primeiro lugar, tem uma coisa chamada 3 dimensões, não é? Quer dizer, o facto de eu conseguir estar, ver, sentir alguém que está à minha frente faz com que este seja o nosso modo de comunicação predileto. E aí, lá está, as meninas ganham aos meninos, não é? Porque as mulheres versus homens, as mulheres têm uma capacidade de medir os pequenos microsinais da nossa cara, do nosso olhar, que nos permitem exatamente interpretar o outro de uma forma natural. Segunda coisa, quando nós conversamos com as pessoas, salvo agora nos tempos da pandemia, geralmente nós estamos uns em frente aos outros e, portanto, conseguimos captar o outro. E essa parte é uma parte, de facto, muito relevante. E, portanto, quando eu gravo o podcast, sempre que eu consigo gravar ao vivo com a pessoa, é isso que eu faço. Claro que é mais fácil interromper. Claro que é mais fácil perceber qual é o timing para conseguir fazer esse diálogo. E claro que num diálogo nós conseguimos falar uns em cima dos outros e, portanto, à partida, nós conseguimos sobreviver ali 2 ou 3 segundos. Portanto, essa é a parte interessante. A outra parte é a parte virtual. A parte virtual, hoje em dia, para conseguirmos gravar um podcast à distância, nós conseguimos fazer com múltiplas ferramentas. Ok, as mais comuns que nós estamos muito habituados, os Zooms desta vida, os Google Meets, enfim, há múltiplas ferramentas que são muito interessantes para fazer reuniões à distância, mas tem um pequeno problema para nós que queremos fazer podcasts. E o pequeno problema que essas ferramentas têm é que para elas serem massificadas, para elas poderem usar vários tipos de internet, desde uma internet espetacular a uma absolutamente miserável, elas comprimem o som e a imagem, mas comprimem o som. E por isso é que depois nós, e aliás, hoje vemos até, mesmo na rádio e na televisão, quando se está a tentar usar, uma das coisas horríveis que havia sempre na rádio era quando nós tínhamos que ouvir alguém ao telefone, não é? Quer dizer, que era roufenho, e essa escuta é muito cansativa, não é? E então, se nós gravamos num Zoom ou num Google Meet ou noutra coisa qualquer desse género, geralmente a qualidade de som não é a mesma qualidade de som que nós conseguimos aqui. A solução é ter uma coisa destas, não? Um microfone. Mas um microfone, nós estamos a falar nos microfones que custam 600 euros. Estamos a falar num microfone, num RE20, que é um microfone espetacular. Agora o ponto é quantas pessoas com quem vocês conversam têm microfones de grande qualidade. Podemos ir até mais baixo. Quantas é que têm um microfone, pura e simplesmente, mesmo que seja um microfone que custe 20 euros ou que custe 10 euros. São poucas pessoas têm isso. E, portanto, sim, essa é uma possibilidade. O que eu uso habitualmente é uma ferramenta que é um estúdio virtual.
existem 2 ou 3 no mercado que têm grande qualidade e que uma chama-se Rivercast FM, outra é Squadcast, também FM. Elas custam dinheiro, é verdade, elas podem custar à volta de 10 euros por mês. Só que tem uma vantagem em relação aos zooms desta vida. É que permitem gravar localmente o som e a imagem, se for o caso disso. O que é que isto quer dizer? Que eu consigo estar aqui a gravar com o meu microfone, portanto com qualidade de som profissional, mas eu consigo entrevistar alguém que está no Brasil ou que está em Braga e consigo gravar ao mesmo tempo do lado de lá também com a qualidade nativa. A pergunta agora é, então, e alguém que está do outro lado e tem os seus AirPods ou os seus auscultadores com um microfone incorporado, comprado numa loja de eletrónica que custou 3,5 €. Vamos conseguir boa qualidade de som? É duvidoso, não é? E portanto, o que é que nós ouvimos? Os tac, 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 e por aí fora, que são coisas que nos irritam em termos de comunicação. Mas pode ser um caminho. Podemos seguir esse caminho e podemos ou usar este tipo de ferramentas para trabalhar. Já agora, podcast e a sua evolução, natural ou não, já agora gostava de ouvir a vossa opinião, que é, com vídeo ou sem vídeo? Nós, por exemplo, hoje estamos aqui a gravar também com vídeo, mas na realidade o som é o rei do podcast. Se nós pensarmos em gravar um podcast usando vídeo, se calhar já estamos a fazer outra coisa. E o grande problema, eu não sei se vocês têm essa experiência ou não, que é quando nós ligamos um videocast, se o videocast estiver mal, se as pessoas estiverem mal iluminadas, vocês vão dizer, isto se calhar. Portanto, o nosso grau de exigência, quando nós vamos fazer um videocast, não, mas eu quero fazer uma coisa para o YouTube, quero ser a próxima celebridade. E agora, reparem, quando estamos a falar de videocasts feitos à séria, nós estamos a falar sempre de videocasts que têm 2 ou 3 câmaras, que temos iluminação, e portanto vai tornar isto mais complexo e se calhar vocês não estão para aí virados. E é o que eu digo, eu faço com a imagem quase mais para dizer, para documentar que existiu, do que propriamente na esperança de que as pessoas estejam, deixem-me cá ver. Enfim, se for um frente a frente, se calhar até pode funcionar, se calhar não. Bom, tipos de conteúdo. Eu conheço, no fundo, posso distribuir os podcasts em 2 categorias. Que é, a primeira categoria é pessoas que falam, pessoas que peroram sobre coisas e pessoas que contam histórias. São 2 tipos diferentes de podcast. Bom, e depois em termos de forma, que é, querem fazer um podcast a solo, em que são vocês, um microfone, um computador para gravar, um gravador como nós temos ali para poder gravar, a duo, com 2 pessoas que falam à vez. Vemos alguns programas de humor, por exemplo, são aí, com convidados, com debate ou contar histórias. Vamos partir isto em categorias. Categoria de pessoas a falar. 1, 2 ou 3 pessoas falam aleatoriamente sobre um tema. Juntam-se, grupo de amigos, aqui na rádio da ESC. Já agora, os conteúdos da ESC estão disponíveis também em podcast para as pessoas poderem ouvir? Sim, na Mixcloud. Na Mixcloud? Sim. Ok. E como é que as pessoas descobrem o vosso conteúdo? Normalmente é através da página do Facebook. Okay. Estão lá as hiperligações. Muito bem. Esta questão da distribuição é interessante, porque nós podemos fazer um conteúdo muito relevante, que até é muito interessante, mas saber onde é que ele está e se ele está disponível, onde é que ele está disponível, vai nos permitir descobrir esse conteúdo ou não descobrir esse conteúdo. E eu agora digo assim, ok, então se eu não tiver Facebook, está noutros sítios, não está? Está na página, não está? Quem é que podem ser aqueles públicos? Podem saber, podem não chegar? Portanto, esse é um tópico
nós podemos falar a seguir. Bom, portanto, a primeira opção que vocês têm de um podcast é pessoas que falam. 2 ou 3 pessoas. Estamos aqui, vamos juntar-nos e hoje, à segunda-feira, vamos comentar os jogos de futebol da jornada. É uma possibilidade. Segundo tipo, tipicamente de entrevista, mas não só, uma pessoa faz perguntas e outra responde. Pode não ser uma entrevista. Se nós pusermos o cérebro do jornalista, eu posso pensar que é o clássico, não é? Um jornalista faz perguntas e alguém responde às perguntas. Mas pode ser um programa tipo quiz. Tipo, diz-me lá qual é a resposta certa. Também é um mesmo subtipo e se calhar até pode ser uma forma divertida de fazer um podcast que não é uma coisa jornalística. O terceiro tipo é uma conversação. Aliás, provavelmente o teu cai aqui nesta categoria, que é: há um líder inicial na conversa, mas na realidade depois não há uma hierarquia. Portanto, cada um vai a seguir dando as suas achegas e, portanto, nós podemos a seguir conseguir dar uma chega à conversa. Portanto, estes 3 tipos são os tipos de programas pessoas a falar. Segunda categoria, mais ou menos artificial, mas por uma questão prática, deixem-me por aqui. São os podcasts Conta-me uma História. E então o podcast Conta-me uma História pode ser uma história por capítulos, tipo telenovela. O clássico nos podcasts é os podcasts sobre crimes. Não sei, há aqui algum fã de podcasts sobre crimes? Os americanos têm uma fã, há mais fãs. Os americanos e os ingleses têm podcasts muito engraçados sobre crime, em que contam até crimes históricos. Esperemos que não façam reportagens ao vivo sobre o tema, mas contam em termos históricos os grandes crimes da história e vão contando em fascículos, ao longo de vários episódios. Portanto, tem série número 1, um grande crime, então vão contando aquele episódio. São curiosamente, podcasts que atraem uma grande fidelidade do público, não é? Porque seguem um veio narrativo que é: eu conto uma história até ao momento exato em que continua no próximo episódio, não é? Todos já tivemos essa sensação com as telenovelas, não é? Tem várias tramas que estão todas interligadas umas com as outras, aquilo é lixado, não é? Assim, veja já a seguir, depois do intervalo, não é? E portanto que nos vão sempre agarrando e portanto este pode ser um caminho, um podcast sobre a contar determinadas histórias. Segundo subtipo de podcasts Conta-me uma História é aquilo que eu posso chamar a narrativa episódica. Exemplo muito concreto e muito fácil, o Netflix. O Netflix funciona assim, não é? Que é, nós temos uma série, temos o Dexter, por exemplo, não é? Já não saímos do crime. E então, ao longo de vários episódios, nós temos os mesmos personagens a fazer coisas diferentes. Também é uma possibilidade de um exemplo exemplo narrativo. Há um podcast, se quiserem ouvir, que é um 99% Invisible, que é também feito nesta forma. E, finalmente, provavelmente os podcasts mais complicados que eu conheço, que são podcasts com múltiplas narrativas. Um que é absolutamente obrigatório para jovens jornalistas é um podcast que se chama This is American Life. Eu julgo que é provavelmente Our Radio Labs também, que também é muito interessante, mas o American Life é, em primeiro lugar, é a americana no sentido mais profissional do termo. Ok, super equipa a trabalhar aquilo e eles contam a mesma história sobre múltiplos ângulos e, portanto, é grande produção é um podcast, mas na realidade aquilo é um grande show de broadcast de rádio, como nós gostamos de fazer. Ok. Ferramentas para encher
de conteúdo a vossa ideia de podcast. Nós normalmente, e a minha acontece-me, portanto para vocês seguramente também vos vai acontecer, quando nós estamos à procura de conteúdo, nós estamos principalmente em busca de 3 componentes: da história, ela própria, da pessoa ou personalidade que incorpora aquela história, e da voz única. A saber, procuramos sempre, e no caso dos podcasts é por via de regra, histórias e ideias apaixonantes. Não, ninguém quer contar histórias chatas, ninguém quer encontrar pessoas muito aborrecidas ou que não têm interesse nenhum. E essa obrigação de encontrar essas pessoas é da curadoria, que são vocês. Não é? Olá, eu tenho aqui o meu podcast, vou contar-te aqui, trago-te aqui um grande convidado. Tem que ser um grande convidado, tem que ser alguém interessante, tem que ser alguém que eu ouça e que me vá acrescentar coisas. A primeira coisa que procuramos é coisas que nos toquem, não é? E os seres humanos normalmente são tocados por 2 vertentes principais. A vertente faz-me cócegas ao cérebro, não é? É uma coisa inteligente, é uma coisa que eu aprendi qualquer coisa. Essa é uma dimensão. E a segunda dimensão é emocionou-me, tocou-me o coração. Pensem no Einstein a contar a teoria da relatividade com toda a sua capacidade intelectual. Ok, é interessante, mas é coxo, não é? Ou então pensem em alguém que só conta uma história emocional e que não nos toca racionalmente. Portanto, esta dupla dimensão é aquela que nos pode dar um bom caminho. Segunda coisa que é interessante e que tem a ver com personalidades comprometidas. Eu não se calhar já tiveram essa experiência, acho que todos os que somos da comunicação já tivemos essa experiência, que é chamada pessoa que eu é mais bolos, não é? A pessoa que vem responder ou vem a um podcast ou vocês convidam e que basicamente está completamente desinteressada, não quer saber. E agora, como é que se consegue fazer sobreviver a alguém que eu nem sequer sei bem o que é que estou aqui a fazer, não é? É dramático, não é? E isso, já agora, porque é relevante e eu quero também falar sobre isso, sobre a questão das pré-entrevistas. É muito importante. Quando vocês vão produzir uma entrevista ou vão fazer uma reportagem, eu quero acreditar que vocês sabem exatamente o que é que vão fazer. O que é que vão perguntar, não é? Quem é que eu vou entrevistar, qual é o tema. E agora imaginem que do outro lado está alguém que não sabe ou não quer fazer o papel de alguém que está a responder, não é? Vocês vão ao mercado do Bolhão, não é? Onde estão lá as senhoras a vender peixe. Estão lá, então é a senhora peixeira. E ela diz, não sei bem. Temos um problema, não é? E às vezes nos podcasts acontece que nós vamos falar com pessoas que não pensaram bem qual é o papel que vão ter enquanto respondentes neste podcast. E, portanto, e há aqui uns truques que a gente pode trabalhar. Finalmente, que tenha uma voz única. Que tenha uma voz única, que nós, todos nós, deixem-me dar-vos um exemplo concreto do futebol, arriscando ser irritante, mas não importa. Pinto da Costa tem uma voz única ou não tem uma voz única? Ok, o arquiteto Cisa Vieira tem ou não tem? O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem uma voz única ou não tem? O que é isto da voz única? São pessoas, e quando nós as encontramos, são verdadeiras gemas, que nós imediatamente, pela maneira como falam, pela voz, pelo ritmo, conseguimos perceber que elas são únicas. Agora imaginem o contrário,
que acontece habitualmente quando os nossos colegas que têm que fazer entrevistas desportivas têm aquela coisa dramática que é ouvir 4 ou 5 jogadores que acabaram o jogo e que repetem ad nauseam aquela coisa do trabalhamos muito, merecíamos melhor, e o seguinte diz trabalhamos muito e merecíamos melhor, e isto em loop, e não tem essa voz única, e é uma chatice. Porque não nos interessa ouvir. E então interessa-nos ouvir quando acontece uma de 2 coisas. Um jogador está mesmo muito furioso e diz umas barbaridades, e nós celebramos, não é? Porque ele disse umas barbaridades. Ou a outra alternativa é quando alguma coisa corre mal naquela entrevista, certo? Quando alguém empurra e quando alguém grita, e portanto é o único momento em que existe qualquer coisa diferente e que nos atraiu a atenção. Se não, são pessoas que falam em frente a microfones e que não dizem nada de novo e de relevante, não é? Não sei se vocês têm essa experiência quando nós ouvimos aquelas entrevistas, quando há os mundiais dos europeus, isso nota-se muito, em que se ouve Fernando Santos antes do jogo. Se eu passar as mesmas declarações sempre, nos jogos todos, aquilo é rigorosamente igual, e portanto isso não é uma voz única. E, portanto, se encontrarem personagens que digam sempre a mesma coisa da mesma maneira, se calhar não é muito interessante. Já agora, um podcast é algo único, no sentido em que vocês podem arriscar coisas. Podem fazer coisas completamente diferentes, podem fazer coisas criativas. Porque é isso que vai tornar o vosso podcast um podcast mais interessante. E pensar que os ouvintes querem ser informados, querem ser entretidos, querem e gostam de fazer. Lá está, com essa mistura entre o que é o racional e o que é emocional. Já agora, sobre a questão da autenticidade, há é um bocadinho aquela regra do à vontade não é à vontadinha, que é sim, é importante ser informal, mas sim, é muito importante ser cuidado. E eu lembro-me agora não me lembro do nome dele, infelizmente, no Senjor, a primeira aula que eu tive no Senjor, do curso de jornalismo, foi com um homem que nos deu uma cadeira muito interessante, chamada português. Isso. Não era semiótica de não sei quê, não era narrativa, era português. E a primeira coisa que nos deu foi o prontuário. Toma lá um prontuário. Agora substituído pelo Google ou pelo dicionário da Priberian ou outra coisa qualquer. Mas que quem produz conteúdos, quem é jornalista, como é o vosso caso, tem uma obrigação de falar bem português. Porque vocês são referência e referencial em relação a quem vos escuta ou quem vos vê. E, portanto, sim, nós podemos fazer uma coisa ligeira, bem disposta. Às vezes um pontapé na gramática também acontece, mas pensem sempre que a questão do bem falar português é uma coisa muito importante, além de serem autênticos, verdadeiros e por aí fora. Bom, no caso do Pergunta Simples, e eu quero partilhar um bocadinho do que é a minha experiência pessoal. O que é que eu faço, em primeiro lugar, na vida e que me ajuda a produzir semanalmente o Pergunta Simples? Estar sempre alerta e curioso e a ler e a ouvir tudo aquilo que eu consigo sobre o tema da comunicação. Nas redações e quando eu por lá passei, havia sempre 2 características que eram a marca d'água de 3 características. 3 características de um bom jornalista. E eram coisas, 2 delas, que não se ensinam. Ou há ou não há. A primeira característica era uma curiosidade do tamanho de Lisboa. No mínimo. Curiosidade sobre as coisas.
querer saber, eu quero saber sobre isto, eu quero aprender sobre isto. A curiosidade era uma coisa crítica. A segunda característica era a capacidade mínima, depois vem a técnica, de contar uma história. Porque se vocês estão numa determinada função, neste caso estão a fazer um podcast, têm que saber contar a história. E além de saber contar a história, obviamente, a última característica era então sim a técnica de contar a história. Como é que se conta? Responder às 5 perguntas clássicas, enfim. E aqui também, portanto, contar a história, mas ter uma curiosidade infinita sobre o tópico da vossa conversa, sobre o vosso podcast. Isto é, se o vosso podcast é sobre aeromodelismo, vocês têm que ler tudo sobre aeromodelismo, têm que saber quem é que publicou o último livro, têm que saber quem é que são as pessoas interessantes e quem é que não são, e gravitar aqui à volta. Portanto, já agora a última característica que era relevante e que eu considero sempre importante é coragem. Coragem para acordar alguém às 6 da manhã, não é? No vosso caso, se vocês forem para a telefonia, mas coragem para dizer, ok, eu faço um podcast sobre futebol e eu quero ter o José Mourinho. O que é que vos impede? A maioria de nós autolimita-se, não é? Diz, eu não vou conseguir nunca. Mas porquê? Se calhar vão. É uma questão de coragem, lá está. É uma questão de se tirarem de cabeça. Vão conseguir sempre? Se calhar não. Mas se não pensarem nisso, não é que é? Eu vou conseguir. Então, essa coragem acho que pode ser muito, muito importante. Bom, quando eu me dedico a pensar que convidados é que eu quero ter no Pergunta Simples, eu faço algumas perguntas, não é? Em primeiro lugar, o que é um grande convidado para mim? É um grande comunicador? Se não for um grande comunicador, não vai falar no Pergunta Simples. Olá, isto é um podcast sobre comunicação. Desculpe, mas eu não sei comunicar. Obrigado e adeus. Não pode, não é? Portanto, ser um grande comunicador. É sabedor do tema do qual vai falar. É sabedor e interessante. Todos nós conhecemos pessoas que sabem muito de um tema e são uns chatos do catano. Certo? Esses também não cabem aqui. Então, senhor professor doutor, diga lá sobre não sei o quê. Ao fim de 30 segundos morremos todos, ninguém já consegue ouvir. E agora vamos pensar ao contrário, que é aqueles que de nada sabem, mas são muito bons a comunicar, chamados vendedores da banha da cobra, não é? Falam muito bem, articulam muito bem, espremido, não dá nada. Por vaga coincidência, alguns aparecem na televisão como comentadores e na rádio, não é? Também não cabem num podcast, lamento. Podcast tem que ter capacidade de comunicação e que tem que ter coisas interessantes para ver, para ouvir, para contar às pessoas, porque senão, porque nós não temos, lá está, eu acho que essa é uma diferença fundamental entre um podcast e manter um broadcast comum. É que, no caso de uma rádio ou de uma televisão, eles têm um problema, que é, eles têm que ocupar a antena. E, portanto, no limite, tem que encher chouriços. Aquilo não dá para dizer, olha, vamos desligar aqui um bocadinho a antena e voltamos quando tivermos alguma coisa interessante para contar. No podcast é diferente. Vocês têm um espaço que decidem quando gravar, quanto tempo gravam e para quem. Portanto, o que vocês vão gravar tem que ter interesse mesmo, porque não há desculpa de dizer eu estou aqui a ocupar apenas este espaço. Isso é fazer perder tempo aos vossos ouvintes. Bom, então, como encontrar bons convidados ou bons temas? Ficar atento às notícias e publicações do vosso tópico, que vocês quiserem, obrigatório. Perguntar aos convidados anteriores. Uma das maiores fontes, eu normalmente quando faço uma conversa com um convidado, faço mais ou menos esta pergunta, que é, então, e da sua tribo, ou que tenha, quem é que há interessante? E isso é uma boa maneira de encontrar pessoas que não aparecem normalmente no espaço público
e que nós conhecemos. Dou-vos um exemplo concreto. Um dos economistas que eu mais gosto na área da saúde é o Pedro Pita Barros. Pedro Pita Barros é um super entrevistado, que eu um dia entrevistei e que corre sempre maravilhosamente bem. Porque ele é um economista que sabe muito de economia, sabe muito de saúde, mas não complica a vida às pessoas. Portanto, consegue traduzir. E a gente consegue lhe fazer perguntas e ele vai à procura de respostas. Quando se deu agora o advento da guerra e a subida da inflação, eu telefonei-lhe, já o tinha entrevistado, e disse: Pedro, quem é que aí na academia, destes jovens economistas, quem é que pode? E ele disse-me: olha, fala com fulano. E eu fui falar com essa pessoa, que não era uma pessoa ainda, começa agora a ser mais pública, mas esse caminho pode ser interessante. Terceira possibilidade: perguntar aos nossos ouvintes ou à vossa comunidade, pondo lá lá está, no Facebook, sugestões para convidados do nosso podcast X. Ok, vamos lá, vamos em frente. No fundo, criar uma espécie de cadeia ou de fonte de recomendações. Site, pedir no podcast, perguntar aos amigos, fazer listas de potenciais convidados. Isto aplica-se tanto aos convidados como aos temas. Aquela ideia de vamos fazer um programa e esta semana vamos pensar o que é que vamos fazer para a próxima, a mim aflige-me. Claro que existe a atualidade, não é? Quer dizer, se nós conseguimos colar, se o nosso podcast ligar com a atualidade, se nós conseguimos ligar a atualidade ao timing do nosso podcast, nós conseguimos fazer coisas bonitas. Eu pensei assim, quando começou a guerra, eu disse: ok, eu agora preciso de um militar para me explicar isto, o que é que está a acontecer. É ligar à atualidade. Mas podia não ser esse o caso. Por exemplo, uma das pessoas com quem eu conversei foi o Rui Caria, que é um fotojornalista português que esteve na Ucrânia. Ok, a guerra era pano de fundo, mas na realidade foi uma oportunidade de falar de comunicação, de fotografia e ir um bocadinho ao que nós queremos. Como é que nós conseguimos encontrar convidados, ou quando sabemos quem é que eles são? Usamos as ferramentas todas. E-mail, redes sociais, telefone, há algum contacto indireto que nós conheçamos e que pedimos ajuda para que essa pessoa nos apresente, amigos comuns, convidados antigos. Qualquer método é bom para conseguir falar com os nossos potenciais convidados. Já agora, ser rápido a explicar o que é que queremos. Se for um telefonema, nos primeiros 10 segundos, façam o favor de dizer ao que vem, não é? Olá, este podcast serve para isto e eu sou esta pessoa. Igual no e-mail, porque é isso que vai aumentar essa eficiência. E hoje em dia, com os WhatsApps desta vida, é mesmo muito fácil de fazer. Quanto tempo é que vocês perdem ou ganham a estudar um tema quando vão fazer uma peça jornalística ou um trabalho da escola? Quanto tempo? Depende, soa-me 2 minutos que vou ver aqui no Google que é para saber, ou estamos a falar de coisas um pouco mais profundas? Depende dos temas. Ok, então eu vou com, eu ia dizer 30 meses de experiência, mas acho que são 30 anos. Não faço nenhum podcast sem gastar pelo menos 2 horas da minha vida a estudar sobre o tema que vou fazer. Isto chama-se compromisso profissional. Desenrascar é uma coisa que não cabe. Desenrascar é quando nós... Olha, vais entrar em direto, estás aí no Rocio e acabou de cair aí um pedaço da fonte. Aí sim a gente desenrasca. Aqui nós pensamos e trabalhamos antes de o fazer. Estudamos o tema. Para quê? Para tornar mais rico e para tornar a comunicação mais económica. Imaginem o que é um podcast. Vocês estão a gravar um tema muito interessante e no minuto... o vosso podcast é um podcast de 40 minutos e ao minuto 38 o entrevistado diz-vos uma coisa que vocês já deviam saber. Era sobre isto que era o podcast. Isto é mais interessante.
fazer o trabalho de casa. Ler sobre as coisas, que é para conseguir ler, ouvir, pensar sobre isso. Segunda coisa, ter uma curiosidade infinita. Às vezes nós lemos muitas coisas sobre alguém ou sobre um determinado tema e depois queremos fazer aquilo de uma forma mecânica, e a ideia é exatamente o contrário. A ideia é ser curioso. Provavelmente vocês conhecem, se não conhecem, façam o favor de ir ao YouTube ver Larry King. O Larry King fez durante muitos anos na CNN, na fase final da sua carreira, contava como curiosidade. Ele, que era um super curioso, dizia que nunca preparava a sua primeira pergunta. Eu suspeito que isso não era bem verdade. Provavelmente ele pensava sobre isso. Mas o facto é que ele tinha um talento especial de conseguir fazer a primeira pergunta e dela ser uma pergunta especialmente interessante e relevante. E, portanto, o Larry King dá várias entrevistas sobre a maneira de gravar podcast e de fazer perguntas que para mim foram francamente inspiradoras. No caso do Pergunta Simples, eu tenho sempre uma pergunta inicial. Qual é a mesma pergunta que eu gostava que este convidado respondesse? Então, se não houver essa pergunta inicial, essa curiosidade infinita dessa primeira pergunta, adivinham o que é que eu faço? Não? Se eu não tiver essa pergunta inicial, essa curiosidade torrencial para eu saber algo sobre aquele convidado, a resposta é: não há convidado. Tal e qual. Se eu não tiver essa vontade de saber, como é que eu vou ganhá-la depois? Vou plantá-la num canteiro. Essa curiosidade inicial é crítica, porque se eu não me apaixonar pelo tema, se eu não tiver uma ideia, uma curiosidade, uma pergunta que eu gostava de ver respondido, então eu não vou conseguir fazer bem o meu trabalho. E isso aplica-se a qualquer podcast. Quer dizer, eu vou contar uma história, mas não tenho nenhuma, não há nenhuma que me apaixone. Então, quer dizer, se vocês não se apaixonaram, ninguém vai conseguir fazer. Normalmente, ainda por cima, as perguntas fazem grandes títulos, não é? Uma grande curiosidade, uma grande pergunta de curiosa tem sempre implicitamente uma grande resposta por trás. Não, e depois, quando é para construir, neste caso, um programa de perguntas e respostas, eu imagino sempre que o podcast tem 30 minutos. Mas é mentira, porque depois eu não consigo fazer menos de 50. Mas 30 minutos é que era o tempo ideal. Para isso, eu crio normalmente 3, 4 tópicos. Quantas perguntas por cada tópico? Ok? Pensem, 40 minutos e eu tenho 4 tópicos. Quantas perguntas por tópico? 2. 2 perguntas. Muito bem. Vamos lá. Quem dá mais? Quem dá? 3 perguntas? 2. 2 a 3 perguntas para 40 minutos. Ok. Agora vamos pensar tecnicamente. Que pergunta é que eu poderia fazer? Que tipo de pergunta é que eu poderia fazer para gastar 20 minutos de conversa? Eu só conheço um tipo de pergunta, que é a chamada pergunta aberta, que é: então diga lá. Temos um problema, não é? Porque se eu fizer uma pergunta, então diga lá, a grande probabilidade de que, ou o convidado é de facto muito interessante, aqueles chamados convidados que se entrevistam a si próprios e não precisam de nós. Exemplo muito direto, o professor Sobrinho Simões, por exemplo. Não precisa, quer dizer, ele entrevista-se a si próprio, quer dizer, aquilo no fundo nós temos que garantir, é interessante, é contador de histórias, é maravilhoso. Ok, então eu faço no mínimo 10 a 15 perguntas por tópico. 10 a 15. Portanto, 4 tópicos significa que eu, quando vou entrevistar alguém, levo 60 perguntas escritas. E essas perguntas são uma variação entre perguntas mais fechadas e perguntas mais abertas. Travões e aceleradores. E isto fora as perguntas de follow-up. Que é, se eu ouvir uma resposta muito interessante, senhores jornalistas, vocês têm que ir à caça. Não estragar o que a pessoa disse, mas ir à caça
e fazer o follow-up. E, portanto, no fim do programa, de 40 minutos, sim, de facto, eu consigo fazer 7 ou 8 perguntas, não consigo fazer mais. Mas eu tenho vários caminhos para ir, primeiro ponto. Segundo, eu tendo 3, 4 tópicos, eu consigo saber que se o programa é de 40 minutos para 4 tópicos, eu vou gastar mais ou menos 10 minutos em cada um. Claro, pode ser muito interessante no primeiro tópico e eu até posso deixar cair os outros todos. Isto ajuda-me em quê? Ajuda-me a seguir quando eu tiver que editar o podcast e perceber que eu posso querer tirar 7 minutos de cada um dos tópicos. Eu faço normalmente edições mais conservadoras, mas dá para conseguir fazer, para garantir um bom ritmo na própria conversa. E essa questão, e eu já vou falar um bocadinho do ritmo, mas para se conseguir boas respostas, nós precisamos de boas perguntas, e a segunda coisa que precisamos é de uma zona de conforto para que o entrevistado responda. Se o entrevistado não se sentir confortável connosco, o que é que vai fazer? Vai fechar-se. É o que acontece habitualmente, não é? Ou então, o contrário, que é, se a nossa pergunta não for bem feita e se o entrevistado até estiver na sua zona de conforto, então torna-se um entrevistado palavroso. Os políticos são um exemplo típico do que acontece e ocupam o espaço. Mas ocupam o espaço de uma forma que é menos interessante para quem está a ouvir. A questão do ritmo é importante quando fazemos um podcast, que é um balanço virtuoso entre ter tempo para o convidado, o entrevistado, a contraparte, expor a sua ideia, por um lado, e por outro lado, garantir que não se torna verborreico e chato. Para ficarem com uma ideia de timings, de como eu costumo fazer isto, normalmente nós precisamos de definir uma coisa que é o tempo de instalação e o tempo de exaustão. Tempo de instalação. Normalmente, numa resposta, se a pessoa não falar 20, 30 segundos, normalmente não temos tempo de instalação. Aqueles entrevistados monocórdicos. O que é que acha sobre não sei o quê? Sim. Não. Por isso é que é difícil entrevistar crianças, não é? Porque sim, não, talvez, e isso torna isto difícil. No outro lado da escala, são as pessoas que nunca mais se calam, ou que encadeiam ideias em cima das ideias e blá 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 blá, e são difíceis de conseguir parar. Normalmente não são grandes comunicadores, mas às vezes acontece. E portanto, esses são o tipo, nunca mais se cala, não é? Que é às vezes difícil para quem está a moderar. Eu faço sempre e aconselho a fazer pré-entrevistas. Isto é, eu garanto que a pessoa, quando vai falar, salvo pessoas que eu já conheço muito bem, que consigamos fazer uma pré-entrevista. O que é que eu vou à procura nesta pré-entrevista? Vou à procura, em primeiro lugar, de perceber o ritmo da pessoa. Sem o condicionamento do microfone. Ritmo. Segunda coisa que é importante é, vou à procura de conhecer bons tópicos ou boas histórias que essa pessoa me vai contar no podcast. Sendo que, e este é um truque que eu uso, imaginem que a pessoa diz: eu tive uma grande história quando fui à Holanda. E a história é... E eu nesse momento digo... Para. Porquê? Porque se a pessoa me contar aquela história naquele momento, quando nós estivermos a gravar, a espontaneidade vai-se embora. E depois acontecem aquelas coisas dramáticas que é, como eu já lhe disse anteontem, e não conto a história aos ouvintes, o que é uma coisa muito, muito aborrecido. Ou então... como perdeu, e portanto eu percebo que há ali uma história e aquilo que eu digo é, não me conta ainda essa história e na altura certa nós vamos falar sobre ela. Isto implica aqui um jogo de cintura para nós que temos que fazer perguntas, que é, se nós conhecemos a história e dissemos,
Então conte-me lá aquela história na Holanda em que andou de bicicleta e depois caiu no canal da água. E a pessoa diz, pois é isso mesmo. Não estraguem a história das pessoas. Então o que é que tem que arranjar? Tem que arranjar uma maneira de induzir, de colocar a história, da possibilidade da história em cima da mesa, mas garantir que é o entrevistado que vos vai contar a história. É a medida justa. No fundo é quase só o empurrãozinho que é para garantir que a pessoa vai brilhar com a história, com a sua própria história, para que a gente possa, no fundo, depois que os ouvintes sejam surpreendidos como nós fomos da primeira vez na pré-entrevista, que acho que pode ser uma boa, interessante. Eu habitualmente pratico uma religião chamada não agressividade. Normalmente perguntas agressivas não geram boas respostas. É preferível sempre fazer perguntas inteligentes, cândidas, abertas, sedutoras, do que pegar numa faca como quem vai matar um porco. Geralmente o que é que dá? As pessoas fecham-se, não respondem. Há um exemplo típico da minha carreira jornalística, que era quando nós estávamos numa roda de jornalistas e estávamos a entrevistar alguém que precisávamos mesmo de uma resposta difícil. Se aquela roda de jornalistas começava com perguntas mais simpáticas e mais abertas, tinha sempre mais possibilidade do que quando alguém fazia logo a pergunta hard logo à cabeça. Condicionava logo as respostas e, portanto, isso pode ser interessante para conseguir boas histórias. Bom, gravar ao vivo à distância, nós já falamos um bocadinho sobre isso. Claro, os gestos, as caras é sempre importante. A questão da edição depois, quando nós temos material gravado para o podcast, podemos fazer uma edição mais conservadora, que é o que eu faço habitualmente. Portanto, facilmente deixo a entrevista respirar e, ok, posso tirar se houver uma tosse, um ruído, alguma coisa, mas normalmente deixo fluir. Essa é uma das vantagens do podcast, é que não há 45 minutos para fazer o programa, porque a seguir vem o noticiário e depois há os anúncios. Não. Se for 20 minutos é 20 minutos, se for 30 é 30, também não acontece nada. Se forem 2 horas, como o Rogan faz, também não acontece nada. E a outra alternativa é nós editarmos, mas isso é uma experiência que você já tem, não é? 30 segundos daqui, 40 segundos, 50 segundos, fazer uma montagem e, portanto, conseguir. Essa é uma montagem típica de rádio que vocês conseguem fazer. Promoção. Como é que a gente descobre? Já falámos que não há uma audiência, não é? Como é que se faz a promoção? Bom, eu uso as ferramentas todas que posso, exceto o TikTok, porque eu não percebo o TikTok. E, portanto, como não percebo o TikTok, não uso o TikTok. Mas uso os outros. Tenho um site. Ter um site ter um site de domínio próprio é uma boa opção. Faço vídeos de promoção das entrevistas, audiocasts, que é quando nós não temos vídeo, podemos gravar só com uma imagem fixa e por som lá. Facebook, Instagram, Stories, Twitter, LinkedIn. Gravo no Vimeo também para pôr no vídeo. WhatsApp e uma newsletter também para que as pessoas possam subscrever. A ideia da promoção, para que as pessoas saibam o que é que está a acontecer e o que é que lá está, é uma ideia interessante e que vocês vão, ao longo do tempo, ganhando ouvintes que não conheciam e que vão descobrir, porque ouviram um determinado podcast de uma determinada pessoa e então fixam. Uma das coisas que funciona muito bem na promoção é, se nós entrevistarmos alguém de um universo paralelo que não tem nada a ver com a comunicação. Imaginemos um especialista em mecânica quântica. Se essa pessoa publicar nas suas próprias páginas que deu esta entrevista, o que acontece é que há um conjunto de pessoas daquela comunidade da mecânica quântica que passa a conhecer o podcast, que se calhar ouvem daquela pessoa, mas depois vão picar se calhar outros e, portanto, vocês vão alargando, é um rippling, e vão alargando o círculo. Isso pode ser interessante. Sempre que os ouvintes vos mandarem um e-mail, um WhatsApp, um comentário, respondam sempre. Sempre. É uma questão de criação sucessiva de uma comunidade. Estrutura do podcast. Bom, habitualmente um indicativo.
exatamente a mesma coisa que faz com que a gente, quando ouve o jingle do sinal horário da Antena 1, saiba que é Antena 1, ou da TSF, ou o indicativo do telejornal, a gente sabe do que é que estamos a falar. No caso do podcast é a mesma coisa. Façam favor de não piratear música ou som. Vocês vão vender durante a vossa vida uma coisa chamada direitos de autor. E, portanto, comecem já. Há coisas de borla disponíveis, ou há coisas que custam €1 ou €2. E, portanto, quando usarem material protegido por direitos de autor, respeitem isso, porque eu acho que essa é uma das regras até éticas do nosso trabalho. Acho que é uma coisa muito, muito importante. Finalmente, porcas e parafusos. Quando nós construímos um podcast, ele é colocado num alojamento, num host. Não é o site. Não é o Spotify. Não é o Apple. É um sítio que é um alojamento de podcasts. Pode ser gratuito, pode ser um servidor vosso, mas é mais difícil fazer por causa da demanda. Se o vosso podcast tiver 100 ouvintes, está tudo bem. Se tiverem 1000, no dia em que vocês publicarem o vosso episódio, se 300 forem lá ver, o vosso servidor cai. Portanto, isto é importante. Normalmente os hosts custam normalmente $10, $15, embora depois deem, por exemplo, vocês podem alugar um host e podem pôr lá 20 podcasts e aquilo aguenta perfeitamente, portanto dá para fazer isto. O Buzzsprout, o Captivate, o Transistor, o Castos, o Resonate, o Podbean. Eu uso o Podbean, existem vários, e são estes hosts que permitem depois distribuir automaticamente para o sítio onde nós ouvimos habitualmente podcasts, que não são nada mais nem nada menos que espelhos destes hosts conhecidos. Apple Podcasts, obrigatório estar, Spotify, Google Podcast, o Amazon Music, o TuneIn, o Stitcher, o Pandora, o iHeartRadio, o Listen Notes. Existem 300 plataformas. Para mim, obrigatório a Apple Podcasts, por uma razão simples, porque muitas destas plataformas espelho vão beber a Apple Podcasts. E, portanto, é sempre interessante ter. Material. Bom, vocês têm aí à frente, para fazer um podcast, nós podemos fazer um podcast com €100 ou com €3.000. Além da questão económica, eu aconselho sempre a que comecem com pouca coisa, vão experimentando e depois conseguirem ir profissionalizando o vosso podcast e até garantir que existe alguma forma de financiamento do podcast. Eu acho que aí podem investir. No mínimo, vocês precisam de um microfone, normalmente um microfone dinâmico, aquilo que eu chamo o microfone do Marco Paulo, não é? Que os microfones, está aí aí em cima, um microfone dinâmico. Existem alguns, por exemplo, da Audio-Técnica, o ART200, que é um microfone que pode custar €70. Dá perfeitamente. Os microfones podem ligar-se por XLR quando têm aquelas 3 fichazinhas, ou USB para ligar diretamente ao computador. Há microfones bons de ligação USB. Por exemplo, este Audio-Técnica tem esses 2 conectores e, portanto, dá para ligar perfeitamente, mas consegue-se claramente microfones até relativamente baratos. Há um que eu gosto muito também, que é um Samsung Q2U. Eu depois partilho aqui estas minhas notas, que é mais fácil do que estarem a pensar nisto. E depois podemos gravar diretamente no computador através de um editor de som. Ok, nós aqui na escola está um Pro Tools, que é topo de gama, custa centenas de euros. Há programas como o Audacity, por exemplo, que grava em qualquer plataforma e que faz rigorosamente o mesmo trabalho. Há pequenos gravadores que custam €100 ou €200, mas no computador consegue-se gravar perfeitamente. Dá também para editar e depois para exportar. Ou então vocês podem, enfim, quando o vosso podcast der muito dinheiro,
comprar microfones como este aqui da escola, é um RE20, que é um microfone espetacular, com um SM7B que vocês têm aí em cima, que também é um microfone, que são microfones direcionais, portanto captam só a nossa parte da voz, são dinâmicos, não são condensadores, que é para retirar o ruído que está à volta e depois decidir se querem gravar num sítio mais silencioso ou num sítio menos silencioso. Enfim, e depois editar, podem gravar, lá está, o Audacity dá para editar. Se tiverem um Mac, existem vários programas que são gratuitos para o Mac, também vários para o PC, portanto não é difícil encontrarem, e depois exportam para MP3, que é mais leve para conseguir gravar. É isto que eu tenho para vocês. Agora, perguntas e respostas, que isto está muito calado para jornalistas, vocês fazem muito poucas perguntas, lamento. Ou então eu falo muito. E uma última coisa que é: mantenham regularidade. Isto é, se o vosso podcast é semanal, diário é muito pesado, digo já, mas se for semanal ou se for de 15 em 15 dias ou de mês a mês, também não faria mais do que mês a mês, não ganha tração, mas habituem as pessoas a saber que à segunda-feira, às 4 da tarde, existe um conteúdo novo e que as pessoas podem ouvir. Portanto, perguntas, dúvidas existenciais ou fome para ir para o almoço, não sei, vocês é que mandam. Eu acho que o podcast é algo interessante, mas acho que hoje em dia também é algo mais difícil neste momento de criar, porque acho que foi algo que também ficou na moda, e introduzir algo novo e querer que isso chegue a muita gente ou que tenha sucesso acho que é mais complicado, e essa ideia depois também nos limita, ou pelo menos eu sinto-me um pouco a limitar-me a mim próprio, porque acho que é difícil alcançar esse sucesso neste momento. Muito bem, vamos definir sucesso. O que é sucesso? Chegar a muita gente. Chegar a muita gente. Então, mas uma das coisas do podcast é exatamente a criação de audiências de nicho. E existem muitos nichos que não estão ocupados de todo. Que não existem. Não estão criados. Sim, mas isso depois depende dos nossos interesses. Lá está. O que eu digo é que alguma vez algum podcast vai atingir audiências mainstream como a rádio ou a televisão? É muito pouco provável. Muito pouco provável. Mesmo podcasts feitos por celebridades, youtubers, tiktoks e, podemos pensar no Raminhos, por exemplo, ou o Unas, que foi um dos primeiros que começou a trabalhar isso. Apesar de tudo, há sempre espaço para fazer. Segunda coisa que pode ser muito interessante para jovens jornalistas que começaram agora a trabalhar. Quer dizer, vocês também podiam dizer assim: então eu agora vou para a rádio, para a televisão, mas já lá está o Zé Rodrigues dos Santos, então já não há espaço para mais ninguém. É exatamente o contrário. Eu acho que a ideia é, se vocês conseguirem construir e desenvolver talentos pessoais, é uma excelente plataforma de treino, em primeiro lugar. Segundo, é uma excelente plataforma de visibilidade. Quantas vezes nós estamos à procura de alguém para fazer um determinado trabalho e não conhecemos as pessoas, não sabemos onde é que elas estão, não é? É assim, neste pequeno momento em que nós estivemos aqui, eu ouvi as vossas vozes. Digo assim, então, mas se vocês não tivessem agora aqui nesta nossa conversa, não tivessem numa aula, ou não tivessem, como é que nós conhecíamos qual era a voz, a maneira como fala, a maneira como pensa? É uma ferramenta de visibilidade também, não é? E, portanto, os podcasts explodiram muito nos Estados Unidos, depois nos anglo-saxónicos, nos ingleses também. Eu acho que eles estão agora a começar aqui. A começar no sentido de estão a começar a desabrochar. E há uma coisa que acontece muito nos podcasts, que é: há podcasts que começam episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, desapareceram. É uma prova de resistência também. Que nós dizemos: não, mas eu quero fazer isto. E não vejam isto como um limitante, vejam isto como uma boa oportunidade de fazer, uma boa oportunidade de ver que tópicos podem ser tópicos interessantes, e experimentem fazer.
Mas eu acho que a diferença, por exemplo, entre estar na rádio ou criar um podcast é aquela questão de eu sei que eu no podcast não vou chegar a tanta gente como na rádio. Certo? Isso é algo que... Isso é uma coisa que te angustia. Sim. Então, é preferível nós termos 100 mil ouvintes que na realidade estão a ouvir a rádio, mas estão a fazer a sopa do almoço, ou 30 ouvintes absolutamente apaixonados pelo tópico do qual nós estamos a falar? Eu acho que é aqui a pedra de toque principal da criação dos conteúdos, é que os conteúdos cada vez mais se tornaram espartilhados. Acho que a grande diferença entre a rádio e o podcast... Precisamos de um microfone aqui para este menino que eu não estou a ouvi-lo. Ora, um momento, o microfone a caminho. Vamos embora. Quem és tu? Eu sou o Ringo, estou de jornalismo, ainda no segundo ano, estou aqui um bocadinho infiltrado. Mas... Já com vantagem, não é? Porque se estás aqui no segundo ano, significa que quando chegares no terceiro vais estar mais bem preparado. Exatamente. Mas eu acho que a diferença entre a rádio e o podcast é justamente essa, porque a rádio tem 300 mil ouvintes, mas desses 300 mil ouvintes só para aí 100 mil é que estão com atenção, e no podcast os nossos 40 ouvintes estão os 40 com muita atenção naquilo que estamos a fazer. E acho que se tivermos 40 ouvintes com atenção, talvez esses 40 ouvintes partilhem, neste caso, e dos 300 mil partilharem 100 mil, talvez não tenham o mesmo gosto a falar sobre aquilo que nós fazemos. E acho que, pronto, é basicamente isso. Sim, e aqui o ponto é como é que nós conseguimos descobrir, se quiserem mais do que ouvintes, pessoas que estão interessadas verdadeiramente naquele tópico do que nós estamos a falar. Sim, mas eu depois penso noutras coisas também. Então, na sustentabilidade, do facto de não vive do ar. Muito bem. Portanto, agora vamos falar de monetização, como é que nós tornamos rentável. Eu sou a pior pessoa para poder falar sobre isso, porque eu acho que é um pensamento que devemos ter. Eu desde o início decidi que o Pergunta Simples era um podcast que era o meu serviço à comunidade e, portanto, ele não ia ser monetizado. Faço outras coisas e, portanto, permite-me ter esse pequeno luxo. Agora, a ideia de criar algo que gera um rendimento, sim, eu acho que é uma ideia que podem ter. E agora é assim, como é que normalmente os podcasts são mantidos? Ok, se estivermos a pensar em mercados muito grandes, e o mercado brasileiro seguramente, o mercado dos Estados Unidos, as subscrições obviamente têm um grande peso. Eu em Portugal mesmo, os podcasts que eu conheço de grande sucesso têm um baixo nível de rentabilidade, é um facto. Os que eu conheço que conseguem ter ainda assim uma plataforma mínima estão muito ligados a conteúdos ligados com produtos. Isto é, eu vou fazer o unboxing e vou mostrar aqui como é que funciona aqui esta maquineta, ou como é que funcionam estes jogos ou afins. Não sou eu seguramente a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu acho que esse é uma coisa que mesmo aqui a tribo do marketing, que também está aqui nesta escola, que vos pode ajudar um bocadinho a fazer isso e a criar um rendimento à volta disso, como é evidente. Sim, mas eu não ponho de parte. Eu posso querer fazer um podcast e não pensar nessa coisa, mas lá está, vou ter que fazer outra coisa para além disso. Ok. Mas isso quase toda a gente faz, por exemplo. Ora, precisamos de um microfone. Estamos a fazer um podcast, precisamos aqui de... Ora cá, temos aqui o microfone e os auscultadores. Eu só queria fazer um comentário muito rápido. Não tem problema nenhum. É mesmo isso, tem um podcast que tem algum sucesso, não é? É de crónicas semanais e aquilo não tem rendimento nenhum. Aquilo ela faz grátis. Ok, a Inês Menezes trabalha neste momento para a Antena 1, tem 4 ou 5 podcasts e, portanto, lá está. É muito interessante o exemplo da Inês, porque a Inês criou uma reputação marca à volta dela que lhe permite ser contratada, muito provavelmente, na Antena 1, neste caso, onde nós a ouvimos com o Júlio Machado Vaz e não só, e com o Fala Com Ela, que é um programa muito, muito interessante de ouvir,
tem as Crónicas do Expresso, lá está. Ela pensou na ideia de monetização provavelmente ao contrário, não é? Portanto, ela tem, por um lado, uma carreira profissional, neste caso na rádio, onde terá o seu salário, e depois, eu não conheço em rigor como é que funciona o processo económico da sustentação dela, mas a seguir ela consegue criar um conjunto de produtos e hoje já é o produto da Inês Menezes. O que é que isso permite? Permite que, provavelmente, ela possa ser convidada para falar em sítios e que possa ser paga. Permite, por exemplo, escrever livros e, eventualmente, uma editora poder publicar. E, portanto, pode começar a criar. Ela criou um público primeiro. Eu sou fã, não é? Eu sou fã. E, a partir daí, começar a construir sobre isso. Se pensamos... Por exemplo, o Raminhos também, para mim, é um bom exemplo, o Unas, que é... Eles criaram um conjunto de conteúdos, mas na realidade o conteúdo são eles. E, portanto, permite-lhes conseguir um determinado rendimento através de atividades cruzadas que não são exatamente o podcast, mas é através da sua visibilidade. E esse pode ser provavelmente um caminho. Agora, o que eu tenho a certeza é que é assim: não é possível criar-se uma boa fonte de rendimento sem produzir e experimentar conteúdos de boa qualidade e que encontrem determinados nichos que interessem às pessoas. Eu acho que esse é um bocadinho e por isso é que eu falo sempre muito em conteúdos e em qualidade de conteúdos e então a partir daí agora vamos conseguir fazer um podcast extraordinário que tenha não sei quantos milhares de ouvintes. É um processo lento, digo eu, e muito passito a passito. Quer dizer, o Fala Com Ela é um programa que terá seguramente 8 anos que eu me lembro, se calhar mais até. Portanto, o Júlio Machado Vaz, o Amor é, desde a Rádio Nova, a brincar, aquilo se não tiver 30 anos ou 35 anos, e portanto, é uma coisa de muito arrastamento no tempo também. Ou um microfone, eu preciso de um microfone. Eu lamento, mas nós estamos a fazer um podcast e, portanto, quem quiser falar num podcast, e eu quero muito que vocês falem no podcast, com os escutadores ou sem os escutadores, mas juntem-se aqui juntem-se à festa. Não, eu só... Quem és tu? Primeiro Olá, lugar. o meu nome, bom dia, o meu nome é Aurora. Olá, Aurora. Não, eu só queria acrescentar que eu fui aqui à internet ver e que o programa Fala Com Ela está no ar desde 2005. 2005, portanto é há mais tempo. Reparem, hoje é completamente estabelecido, não é? Quando a Inês diz olá, bom dia, nós já sabemos de que é que ela está a falar e eu não faço a minha ideia quantos ouvintes é que terá, mas é uma pergunta interessante que eu prometo fazer à Inês Menezes para saber como é que evoluiu. Ainda por cima ela começa numa rádio, lá está, de nicho, a radar, e aquilo vai crescendo, vai ocupando o seu espaço e por isso é que eu estou a dizer, eu acho que vocês estão na fase em que é a fase para experimentar coisas, é a fase para construir conteúdos, é a fase idiota, que é uma fase maravilhosa, que é fase, mesmo, tive aqui uma ideia mesmo muito parva, vamos lá experimentar, porque se a vossa ideia for boa e se a vossa realização começar a ter pernas para andar, eu garanto-vos que vão aparecer formas sempre de conseguir alavancar formas de rendimento e vai-vos dar uma coisa que é visibilidade e treino, que também acho que é uma coisa interessante. Então e nós fazemos algum podcast? Eu pessoalmente não faço, por acaso até foi uma das coisas que eu tinha falado com a Natasha e com o meu colega Manel, que está ali atrás, que nós gostávamos de fazer um podcast sobre Norte, Centro e Sul, ou seja, como nós somos três, o Manel aliás é do Porto, a Natasha é de Santa Combadão e eu sou aqui perto, mas pronto, já é considerado Sul, sou da Almada, e então a nossa ideia era trazermos um bocadinho
a cultura e a tradição do Norte, do Centro e do Sul e sobre um certo tema e comentar a diferença. Portugal é um país pequeno, mas tem tantas diferenças culturais, mas essa ideia nunca foi para a frente, mas quem sabe se não irá agora. E não foi para a frente porquê? Porque ainda não foi, porque vai para a frente, agora é que vai. Não foi para a frente porque vocês não se apaixonaram suficientemente da ideia, não a trabalharam suficiente. Não, nós tivemos esta ideia realmente, nós falámos, mas depois, entretanto, foi mesmo uma questão de gestão de tempo. E não conseguiram. Uma das coisas que, por exemplo, nós temos múltiplas rádios locais espalhadas pelo país, ávidas de bons conteúdos. Se calhar, uma das coisas que pode até funcionar em termos de... Estou a pensar aqui num podcast que fale sobre Norte, Centro, Sul, que tenha boas histórias, que possa... Se calhar há várias rádios locais, até começando pela rádio da Almada, pela rádio de Santa Combadão, pela uma rádio do Porto, até pode ser um conteúdo que eles até possam dizer, ok, vamos experimentar a nossa antena para ver se isto funciona. Lá está, começa logo por dar visibilidade, dá-vos uma determinada visibilidade e pode-vos começar a criar um mercado. Começam um mercado no sentido em que vos colocam no mapa. Não é? E de hoje para amanhã a rádio de Santa Combadão diz, mas a gente precisa aqui de uma animadora, ouvimos aqui esta miúda que fala neste podcast, vamos embora. Portanto, pensem nisto de uma forma acho que mais larga, pensem nisto como um cartão de visita, não é? As pessoas dos negócios dizem, está aqui, olha, o meu nome é Manuel Zacarias, eu sou engenharia. Não, vocês são pessoas de comunicação, portanto apresentam-se fazendo comunicação, eu acho que esse é um bom caminho. Toca a fazer o podcast, não há desculpas. Jorge, posso aproveitar para... Eu quero ser, mas perguntas tem que haver microfone. Eu quero ouvir. É o nosso programa de incentivo ao exercício físico. Vamos embora. Desculpa. Queres outros hostadores, não? Não. Isto é que está tudo ensarelhado. Então e quem és tu? Bom dia, eu sou o Daniel Pedro. Estudo jornalismo, tal como os meus colegas, estou no terceiro ano neste momento. Eu queria apenas dizer que eu também já tive a ideia de criar um podcast e até pensei fazê-lo com um amigo, só que depois ele não estava muito virado, portanto eu pensei em fazer sozinho. E pensei até fazer algo relacionado com as crianças. Há bocado o Jorge disse que as crianças têm... há um problema em entrevistar as crianças, que é... elas não desenvolvem, ou respondem sim ou respondem não. Contudo, há exceções, obviamente. Há crianças verdadeiramente inteligentes e eu, por acaso, este segundo semestre, tive a oportunidade de fazer voluntariado na escola do Pereiro, em Santarém. E onde trabalhei onde realizei atividades extracurriculares com miúdos do 4º ano. E foi bastante engraçado, não só... como eu tinha, digamos, preparar aquilo, eu obviamente tinha um tema, o tema do voluntariado, ou seja, tinha de desenvolver uma sinopse e depois cada semana ia fazendo coisas à volta desse tema, mas tinha de trazer coisas novas e o grande desafio foi, digamos, querer fazer com que as crianças, os miúdos, se sentissem entusiasmados com aquilo que nós estávamos a fazer na aula. E não foi fácil. Mas eu, por acaso, até tive a ideia um dia de fazer uma coisa que era metê-los a entrevistarem-se uns aos outros. Ou seja, perguntei-lhes primeiro o que é que fazia falta para eles em Santarém. O que é que era bom, ou o que é que eles gostavam de ver em Santarém que não existia. E depois, obviamente, as respostas variaram, mas foi giro a dinâmica. Eu até aproveitei para gravar e foi giro a forma como eles não só responderam, como estavam sob pressão. Eles estavam sob pressão, digamos, para fazer as perguntas aos colegas. Portanto, eles tinham de pensar, digamos, de fazer aquilo que nós também temos de fazer nas entrevistas, que é escutar o outro, ter, digamos, algo para perguntar, mas também
saber fazer ou procurar saber fazer as perguntas de follow-up. Ou seja, se o entrevistado diz alguma coisa interessante, pegar nisso. E eles, por acaso, conseguiram fazer. E eu, como já tinha dito no início, eu, a partir daí pensei em fazer algo, digamos, não sei, que de certa forma envolve essas crianças e, ou seja, não sei se era para arranjar uma forma das crianças falarem para a comunidade, digamos, não sei se muitas vezes queremos ouvir as crianças, mas na verdade devemos ouvir as crianças e devemos ouvir as crianças não apenas como uma pessoa normal, porque apesar de ser um miúdo, nós temos de escutá-lo e isso nem sempre é feito. Mas então, nós temos aqui algumas coisas interessantes para discutir aqui. Em primeiro lugar, tu criaste, na realidade, uma comunidade. Neste caso, tu desenvolveste uma comunidade e criaste uma fórmula para que aquela comunidade criasse um conteúdo de comunicação. Ora bem. Uau! Certo? Não? Certo, uau! certo. Já temos aqui coisas boas, não é? Tu tinhas um objetivo e uma ideia, que é: eu quero fazer um conjunto de atividades com estas crianças, e uma das atividades que eu vou fazer é: vou escutá-las, vou pô-las a falar umas com as outras, a fazer perguntas umas às outras e vou criar um conteúdo. Eis o início de uma boa ideia. E que agora se pode desenvolver de 1000 maneiras. Como é que nós melhoramos isto? Como é que pomos as crianças a falar melhor ou pior? Como é que nós editamos ou não editamos? Vamos criar árvores temáticas. Hoje vamos falar sobre... eu gosto de ir à piscina. Amanhã vamos falar sobre alimentação saudável. Eu gosto de comer brócolos. Não interessa. Quer dizer, nós podemos... Lá está. Podemos criar uma ideia. E agora vamos à segunda parte disto, que é: tu gravaste isto. Exatamente, utilizei o meu telemóvel, que neste caso era o melhor recurso. E disponibilizaste? Não, mas podia tê-lo feito, até porque, digamos, no que toca ao som é mais fácil obter o som do que, por exemplo, obter a imagem. E que está feito. Ok, então repara, se calhar, há bocadinho estávamos a falar da história da criação das audiências, não é? Há uma audiência natural logo aí, que são as famílias dos miúdos, que se calhar de uma forma muito quase automática dizer: gravamos uma coisa que os vossos filhos que está aqui querem ouvir. Claro que querem ouvir. São logo potencialmente 60, 70, 80, 100. E portanto é exatamente existindo uma boa ideia inicial, é possível a seguir dizer assim: mas isto se não fosse gravado com o telefone, se eu gravasse com o microfone, se calhar isto até podia ficar um bocadinho melhor. Ou não tem. É assim, foi com o telefone, é excelente, está tudo bem, vamos embora. Agora, começou a criar-se uma ideia, e a partir do momento em que se começou a criar uma ideia, tu dizes assim: mas eu só vou conseguir 100 pessoas que vão ouvir. Ou então eu posso dizer assim: olha lá, há um miúdo que esteve a fazer com as crianças um podcast muito giro aqui. Vamos convidá-lo para ele também vir aqui à nossa escola ou à nossa creche para fazer aqui uma coisa. Portanto, lá está. Podem criar aqui uma ideia de visibilidade de outro tipo de trabalho que vocês possam eventualmente desenvolver e que vão gerir através daquilo que fazem bem, que é comunicar. Eu queria só dizer que eu acho que essa ideia é incrível, porque as crianças têm sempre respostas. Aliás, a Rádio Comercial tem um programa em que eles, acho que se chama Eu É Que Sei, e eu delicio-me a ouvir aquilo, porque ouvir as crianças, eles fazem-lhes perguntas normais, que nós dizemos normais, não é? O que é uma nuvem e o que é que... Pronto, e as respostas deles são sempre incríveis, porque o universo das crianças é completamente diferente dos que têm começam a ganhar consciência ao longo do tempo. Portanto, eu acho que eu pessoalmente só queria dizer que eu também, uma das ideias que se eu tivesse um podcast era pegar nas crianças, porque para além de serem adoráveis e eu adorar, foi uma ideia muito gira, porque
as puseste a entrevistar umas às outras, ou seja, não foste tu a fazer as perguntas, provavelmente lançaste o tema, mas depois vê-las a entrevistar e vê-las a desenrascarem-se, isso também é uma forma de as ajudar a comunicar, e quanto mais novas souberem comunicar bem, melhores adultos serão, de certeza absoluta. Pois, eu só ia dizer que eu antes fiz isso que tu disseste, lancei o tema e dei-lhes umas dicas, ou seja, disse-lhes para não porem o microfone, neste caso o telemóvel, demasiado perto da boca da pessoa, nem demasiado longe. Pronto, expliquei porquê. E depois eles perceberam e fizeram exatamente isso. Neste caso foi 10 anos, porque o miúdo de quarto ano. Pronto, não, depois varia as idades variam um bocadinho, mas é à volta dessas idades. Mas por acaso, na escola primária há a coisa de pensar se calhar que falar ou, digamos, desenvolver técnicas de ensino para um miúdo do primeiro ano e para um miúdo do segundo ano, algumas pessoas podem pensar que é praticamente a mesma coisa, porque são idades praticamente parecidas. É um ano. O que é que faz um ano de diferença? Mas a verdade é que um ano de diferença pode ser bastante significativo. Há ali certas metodologias de ensino que não são bem iguais. Muito pelo contrário. Além de que, eu não sei se vocês passaram por essa experiência quando nós, logo na escola primária, que é aquela coisa do escrever uma composição, não é? As minhas férias e fins. Então, o que acontece a qualquer de nós, e depois nós queixamos sempre que usamos muitas palavras, que é composição sobre a árvore. Uhum. E se um menino escrever a árvore é castanha e tinha folhas verdes, o professor vai dizer, não, mas isso não chega. Tens que dizer mais coisas. Então o menino vai encher aquilo. A árvore é verde, a árvore é castanha, tinha folhas verdes, tinha pássaros em cima, blá, 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 que é para encher a página, não é? E depois, quando nós crescemos, tornamos-nos uns chatos, não é? Porque também não conseguimos dizer simplesmente que a árvore é verde ou é castanha e tem umas folhas verdes, porque temos sempre necessidade de encher mais qualquer coisa. E, portanto, até na melhoria das nossas ferramentas de comunicação, se calhar, e depois ficamos todos a pensar, mas como é que aqueles miúdos norte-americanos falam, são tão sucintos? Exatamente, é o treino, não é? Quer dizer, a maneira como vão diretos ao assunto, ao invés de encher páginas, e portanto, no caso do trabalho com as escolas, se calhar pode ser, e com os miúdos pode ser interessante. E depois, lá está, pode haver educadoras que se juntam a esse podcast, especialistas em aprendizagem, vamos juntá-los. Vamos saber, vamos usar técnicas, Portanto, há aqui esse tipo. Agora, a ideia inicial está aí. Se a ideia inicial está aí, vai em frente. Mas outra coisa que eu também acho que devemos ter em conta quando criamos um podcast ou procuramos fazer um podcast é não pensar na ideia de sucesso, porque isso é uma ideia errada, e tentar encontrar esse nicho. Porque se for uma coisa bem feita, vai ser ouvida, independentemente de gerar dinheiro. Pois, obviamente, como o Miguel disse, nós não gostamos nós não trabalhamos para o ar, ou pelo menos não gostamos de trabalhar para o ar, gostamos, digamos, Exato, ninguém vive do ar, exatamente. Toda a gente precisa do emprego, exatamente. é um facto. Mas podemos procurar, digamos, prestar um serviço à comunidade, digamos, só ter uma missão, pelo menos, nem que seja para manter as pessoas entretidas durante 5, 10 minutos, 15 minutos, mas é isso, prestar um serviço, mas obviamente... Simplesmente fazeres algo que tu gostas. Exato, ou quereres desenvolver algumas competências, é isso. E isso é uma das coisas que... Eu quando comecei na rádio local ainda, a ideia de fazer rádio local na altura tinha muito pouco a ver com rendimento, ou quero fazer isto quando for grande, podia ser outra coisa qualquer, era com a ideia de eu vou falar para outras pessoas. E era aquilo que me motivava mesmo, era eu vou falar a outras pessoas, não é? E o resto veio depois, é verdade, quer dizer, eu concordo convosco, vocês todos precisam de um emprego. Agora, posso fazer a pergunta ao contrário, que é, porquê é que eu, se nesta sala quiser contratar uma pessoa, porquê é que eu vou contratar uma ao invés de contratar outra? Porque cada um tem a sua voz, ou cada tem o seu estilo, não sei. Cada pessoa,
obviamente aqui não digo que seremos todos igualmente interessantes ou igualmente desinteressantes, não é isso que eu quero dizer, mas todos temos uma voz diferente e se calhar o Jorge vai procurar a pessoa que se adapta melhor ou que se adaptará melhor àquilo que o Jorge quer fazer. E que seja proativa e que tenha feito mais coisas, claro, também. e que seja interessada. Eu vou contratar a pessoa pela qual me apaixono. Também é outra forma para as coisas. Mas é muito. Não é? Às vezes nós estamos a pensar, vamos racionalizar isto, porque este é. Não, nós somos seres humanos, não é? Uau! Tem uma voz do caraças, mas a maneira como olhava, a maneira como pensava, é esta construção destas coisas todas. Sim, e depois tem um conjunto de skills técnicos, de talentos técnicos que nós conseguimos logo, mas é só mais um pedacinho, e por isso é treinar para criar bons conteúdos, para se tornarem pessoas interessantes, e a partir daí é assim. Podem ser jornalistas? Podem ser contadores de histórias? Podem fazer mil coisas, mas nunca deixarão de ser comunicadores, não é? Se sentem comunicadores e conseguem comunicar, é para fazer, é para experimentar. E é para experimentar outra vez sempre, e garanto que o mercado, e há muitos mercados neste momento, há mesmo muitos mercados de várias coisas, obviamente vai reagir e vocês vão conseguir o vosso lugar ao sol seguramente. Está fechada mais uma edição, a última antes de férias. Todos os vossos comentários são bem-vindos. Em setembro estamos de volta. Voltem também.